estamos falando diretamente do Fórum de Cosmovisão Cristã, segundo, e o tema do fórum deste ano é justamente Macho e Fêmea os criou. A gente já falou sobre sexualidade no último vídeo, e agora nós vamos entrevistar o pastor Wilson Portes Júnior sobre esse assunto, que foi tão bem tratado aqui, e que nós vamos aprender um pouco mais. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto de acordo com as Escrituras. Então, pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer para nós ter o senhor aqui no fórum, ter o senhor também nessa entrevista. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é com relação à sexualidade de acordo com as Escrituras. O que a Bíblia trata como sexualidade, qual é a visão da Escritura sobre sexualidade e como a Bíblia trata também os desvios, que nós podemos dizer assim, as desvirtuações dessa sexualidade bíblica, seria o homossexualismo, a ideologia de gênero, o lesbianismo e tudo que a gente tem visto sendo apregoado nos nossos tempos, né? Como a Bíblia trata esses assuntos. A sexualidade, segundo a Bíblia, ela está presente em toda a esfera da criação, e a ideia por trás da sexualidade é a comunicação da vida, é a permanência da vida, a perpetuação da vida, e por outro lado também o prazer, a alegria, a satisfação. E Deus, conforme a palavra diz, criou homem e mulher e os criou para que eles se tornassem uma só carne e convivessem nesse ambiente onde a sexualidade seria sempre saudável e seria o meio da perpetuação da vida também. No entanto, assim como acontece com tudo mais que Deus criou perfeito, assim aconteceu com a sexualidade também. Assim como as demais coisas criadas pelo Senhor, que foram colocadas sob a nossa responsabilidade e que nós adulteramos ou pervertemos essas coisas, nós damos uma outra versão para essas coisas, assim aconteceu com a sexualidade também. E por isso nós vemos em algo bom e perfeito criado por Deus, desvios como a pedofilia, como a bestialidade, sexo com crianças, com animais, ou mesmo o adultério, ou o uso de pornografia e outros meios e mídias para poder encontrar prazer sozinho, solitário. Então, há muitos meios de você ter uma sexualidade não saudável, ou pervertida, ou vertida em algo diferente daquela que Deus criou. A homossexualidade, como eu disse aqui no fórum, é uma dessas formas. Nós, portanto, não podemos olhar para a homossexualidade como um pecado especial, ou melhor, ou maior, ou pior, apenas como mais um dos pecados assim chamados na palavra de Deus. E como fruto também dessa inclinação do nosso coração pecaminoso, da nossa natureza pecaminosa, para um pecado. Nem todos são tentados nessa área, como nem todos são tentados com dinheiro, como nem todos são tentados a mentir, como nem todos são tentados a fofocar, como nem todos são tentados a trair a esposa e o marido o tempo todo. Assim, nem todos são tentados a homossexualidade, mas sim como todos os seres humanos são tentados em todas as demais questões e áreas possíveis de ser tentado e pecar, a homossexualidade é mais uma dessas áreas. E as pessoas que são tentadas nessa área acabam sofrendo demais por isso, por ser algo visível, por ser algo que afeta suas afeições, seus relacionamentos, seu futuro, sua família futura, afeta praticamente tudo na vida dela, né? E daí a gente perceber na sociedade uma espécie de maximização dessa prática ou dessa afeição afetiva, né, dessa afeição sexual por uma pessoa do mesmo sexo. A gente percebe uma maximação, uma supervalorização disso, justamente por não entendermos que ela é como qualquer outro pecado nas Sagradas Escrituras, que deve ser tratado da mesma maneira que os outros pecados são, como as demais pessoas são, com respeito, com carinho, com amor, entendendo que o que define essa pessoa não é o pecado que ela comete, mas aquele que a criou. Assim como quem define a cadeira é aquele que a cria, é ele que vai definir se aquela cadeira vai ser usada, vai ser criada com essa ou aquela madeira, ou dessa ou daquela forma, desse ou daquele tamanho. É o Criador quem define a criação. Quem nos define é o Senhor, e Ele diz que somos a imagem e semelhança dEle. O fato de nós termos nascido já imperfeitos ou pecadores não nos define como pecadores em si mesmo, não é? Nós somos, acima de tudo, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que são pecadores por conta dessa natureza pecaminosa. Mas o nosso pecado não nos define. Portanto, eu não posso olhar para um homossexual e dizer ele é um homossexual. Um fofoqueiro dizer é um fofoqueiro, é um bandido, é um ladrão, é um corrupto. São pecados que essas pessoas cometem, que tornam essas pessoas homossexuais, mentirosas, corruptas, etc. Mas o que define o homossexual não é o pecado que ele comete. Logo, quando eu estou diante de eu o vejo como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso digno do meu respeito, da minha educação, do meu amor, do meu afeto, como qualquer outro ser humano merece isso. E
e diante do pecado que ele comete, se ele me perguntar se eu tiver oportunidade, e é óbvio que eu vou dizer que sim, que é um pecado, razão de algumas tristezas na vida dele e outras coisas mais relacionadas a isso, né? Mas acima de tudo a homossexualidade deve ser enxergada dessa maneira. Com relação aos textos bíblicos que são muitas vezes alterados, adulterados, para que tenha uma margem válida ao homossexualismo ou qualquer outra coisa assim que as pessoas têm utilizado, como nós podemos defender a verdade escriturística dentro desse problema, né, que nós estamos vivendo hoje, que é dessa alteração da teologia em prol de um pecado? A palavra fala muito sobre a homossexualidade, desde o início até o final. Os primeiros livros do Antigo Testamento, o Novo Testamento também fala bastante sobre homens com homens, mulheres com mulheres, trocando a ordem natural da criação, se inflamando em suas paixões íntimas uns com os outros. E o tempo todo o tom é de condenação, de reprovação daquela atitude. Pela seguinte razão: se os seres humanos continuarem fazendo daquela maneira, eles vão encontrar, obviamente, uma satisfação e um prazer. Porque se eles são tentados nessa área, se o pecado deles é nessa área, todo pecado traz prazer e satisfação para nós. Ninguém comete pecado para ser triste, todo mundo comete pecado para encontrar prazer. O ponto é que a busca desse pecado vai gerar um prazer momentâneo, mas não definitivo. Justamente porque a paz definitiva, a alegria definitiva só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Portanto, a Bíblia aponta não só quem luta contra a homossexualidade, mas todos os demais pecados para Cristo Jesus, porque só Ele pode nos trazer satisfação. E há outros textos na palavra que são muitas vezes adulterados, né? Quando as pessoas de fora, olhando para a Bíblia, lendo de uma maneira muito assim pretensiosa e quase que um analfabetismo funcional, olham para textos nas Escrituras como o relacionamento entre Davi e Jonatas, ou entre João e Jesus, ou outros casos como Ruth e Noemi, como casos de homossexualidade nas Escrituras. Mas qualquer pessoa responsável, cuidadosa e honesta, ao ler os textos em sua língua original, perceberá que ali está se tratando o tempo todo de afeições, de amor mesmo, mas entre pessoas que não tinham nenhum interesse ou nenhuma atração sexual uma pela outra, mas era um amor mesmo de afeto, de amigo, como deveria existir até hoje entre todos, mas infelizmente se percebe tão pouco nessa sociedade líquida que a gente vive, né? Mas naquele tempo as pessoas viviam isso, desfrutavam isso. E quando a Bíblia nos testemunha esses casos, eles precisam ser olhados com essa percepção e cuidado e honestidade, e não com esse preconceito de olharmos para as Escrituras e acharmos que qualquer amor entre dois homens é homossexualidade. Talvez a cosmovisão que nós temos vivido, essa sexualização de tudo, talvez tenha maculado até mesmo esse tipo de relacionamento. Sim, com certeza. Eu acho que a cultura que a gente vive acaba influenciando na maneira como a gente interpreta a Bíblia. E qual modo da igreja tratar e cuidar desses que sofrem desses problemas, que reconhecem, que precisam de ajuda? Como a igreja deve se relacionar com eles e tratá-los? Com o mesmo respeito e cuidado que a igreja trata qualquer outra pessoa que entra nela para conhecer a igreja, conhecer a Deus, conhecer o culto. As pessoas entram por várias motivações dentro da igreja. Ninguém entra na igreja porque quer conhecer Jesus, né? Uma minoria, talvez. Assim como todas as demais pessoas entram na igreja como visitantes, querendo conhecer e tal, e são pecadoras também. E a gente não vai rejeitá-las, fechar a porta para elas, né? Ou não acolhê-las em nossas casas, em nossos contextos pessoais, porque elas são pecadoras. Porque a luz só é luz enquanto sobre as trevas ela está. Uma pessoa com tentações homossexuais precisa ser tratada como todas as demais pessoas devem ser tratadas. Elas não são diferentes. Pelo contrário, como eu disse há pouco, o pecado delas não as define. Como todas as demais pessoas, elas são seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, que estão vivendo em pecado, que estão distantes de Deus e que devem ouvir o Evangelho de Jesus, que é o único que pode libertá-los, salvá-los mesmo, né? Pode transformar a vida deles e mostrar como eles podem ser felizes, negando aquilo que é a vontade da carne deles. Assim como nós, que não somos homossexuais, que temos tentações em outras áreas, também somos felizes ao negarmos certas vontades da nossa carne. Eles podem aprender isso também e devem aprender isso, que pelo poder do Espírito Santo em nós, nós somos capazes de dizer não para aquilo que é uma inclinação da nossa carne. E que ao vencermos isso, ao nos vencermos, nós encontramos uma alegria que não dá para descrever, que é soberana, né? Uma paz que excede o entendimento.
E isso nos mantém presos ao Senhor, porque a gente percebe que realmente vale a pena nós guardarmos as suas palavras. Então, nós agradecemos ao pastor Wilson e Deus abençoe Amém. a sua vida, Obrigado, o seu Lua. ministério. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós vamos, volta e meia, estar postando conteúdo abençoador como esse. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.